Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos falar de 3 assuntos bem importantes aqui nesse conteúdo. Bright White pode ser titular contra o Fluminense? A maior venda da história do futebol feminino pode acontecer com a saída da goleira Lorena. E vamos falar também sobre o jogador que, para mim, já passou da hora de ganhar uma chance entre os titulares. É tudo isso e muito mais em nome da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita e ganha 20% de bônus para se divertir. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, é tudo na KTO.com. A goleira Lorena foi o grande destaque do Brasil nas Olimpíadas. O Brasil ficou com a medalha de prata e a goleira do Grêmio foi o principal destaque entre as atletas. Considerada por muitos a melhor jogadora da competição, Lorena tem uma proposta para deixar Porto Alegre. A informação é da Rádio Imortal. Trata-se de uma proposta de fora do Brasil para o Grêmio receber 500 mil euros pela negociação. É óbvio que a gente pensando assim no futebol como um todo, em especial no futebol masculino, o valor parece baixo. Mas a verdade é que se o Grêmio vender Lorena por 500 mil euros, trata-se da maior venda da história do futebol feminino brasileiro. Ela vai superar a zagueira Tarciane, que deixou o Corinthians por 2,5 milhões de reais na oportunidade. Lorena perdeu a Copa do Mundo por um problema no joelho e já deveria ter sido destaque naquela oportunidade. Titular com a técnica Pia, manteve-se titular com a Arthur Elias e foi o principal destaque da medalha olímpica, fechando o gol especialmente contra a França e contra a Espanha e na final também fazendo grandes intervenções e participando do resultado. É óbvio que o Brasil perdeu, mas faz parte dentro da competição. Ela entrou para a história como a terceira mulher na história do futebol feminino a conquistar uma medalha de prata, já que o Brasil disputou 3 vezes uma final olímpica. Se for o melhor para ela e o melhor para o Grêmio, a gente torce que seja uma boa venda e entraremos para a história com a maior venda do futebol feminino. Martin Bright White, dinamarquês, 2 gols na estreia e condições físicas que preocupam um pouco para ter uma sequência de vários jogos. Depois da estreia, o técnico Renato fez elogios ao Bright White, mas disse que há uma preocupação por uma questão física porque ele estava, em tese, treinando pouco na Europa. Isso é óbvio, ele estava de férias, ganhou um tempo no Brasil para se preparar e agora o técnico Renato Portaluppi já tem o aproveitado. Vale lembrar que Bright White entrou na lista dos inscritos da Libertadores da América ao lado de Monsalve, Arezzo, Aravena e Gemerson, os 5 jogadores inscritos para as oitavas de final. Bright White disputa com Diego Costa, que foi preservado no jogo contra o Cuiabá, e com Arezzo uma vaga na equipe titular. Isso é claro se o técnico Renato Portaluppi optar em sair do esquema com 3 zagueiros e passar a jogar com 2 zagueiros outra vez. É uma questão que ainda está em debate. Bright White teria condições físicas para começar o jogo, mas Diego Costa foi preservado para isso, afinal de contas, é considerado o titular do esquema que deu tão certo no Campeonato Gaúcho e que classificou o Grêmio para as oitavas da Libertadores da América. É importante dizer que no Brasileirão, Diego Costa tem raros jogos com a camisa gremista e esta é uma condição que ainda está em análise. É a famosa dor de cabeça boa que o técnico Renato Portaluppi comemorou na entrevista coletiva, por ter opções e peças que podem contribuir na sequência da temporada. Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além. Está pensando em site, marca, branding? A Impacta Mídia é a empresa de comunicação perfeita para você. Eles fizeram o DiogoRossiRepórter.com.br e eu tenho certeza também que vão te ajudar. Para fechar, eu quero dar uma opinião para vocês aqui nesse conteúdo. Miguel Monsalve, 20 anos, colombiano, contratado junto ao Independiente Medellín,
é para mim, até aqui, o principal destaque do time e dos jogadores contratados nesta janela de transferências. Ele tem apenas 2 jogos, atuou contra o Atlético Paranaense quando fez um gol e atuou contra o Cuiabá, onde fez uma jogada de mestre para fazer o segundo gol do Grêmio na assistência que deu para Martin Braithwaite. Eu sei que o Renato é pago para pensar e é ele quem vai decidir. Mas se pudesse eu dar uma opinião, acredito que Monsalve já passou da hora de ganhar uma oportunidade com aquele que é considerado o time titular, o time encorpado do Grêmio. Ah, mas o Grêmio não joga com 2 meias? Não é verdade. O próprio técnico Renato Portaluppi no ano passado ganhou o Campeonato Gaúcho e estreou no Brasileirão com 3 meias, com Cristaldo, com Bitelo e com Vina. 3 meias que circulavam muito atrás do centroavante. É óbvio que o centroavante era Luizito Soares, mas hoje o Grêmio tem 3 jogadores que podem atuar ali em alto nível. Soteldo, Cristaldo, Monsalve e ainda 2 volantes que podem ajudar na contenção. Se o Renato é pago para pensar, e ele é pago para pensar, e eu concordo com isso, ele tem capacidade total de pensar e escalar estes 2 jogadores juntos. Não sei se para começar, que é o que eu gostaria, mas em circunstâncias de jogos. Por exemplo, contra o Corinthians, o Renato voltou a dizer que foi pelos pênaltis. Talvez esse tenha sido o maior erro do treinador na partida contra o Corinthians. Em dado momento, passamos a pensar nos pênaltis antes da possibilidade de uma classificação dentro dos 90 minutos. O mesmo erro não pode ser cometido contra o Fluminense a partir desta terça-feira, 19h, em Curitiba. Deixa a tua opinião, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.